A faxineira de um hotel de luxo foi acusada de roubar um relógio valioso. Quando o milionário viu sua mão tremendo, reconheceu a cicatriz da médica que salvou sua vida há 30 anos. O cheiro de produtos de limpeza impregnava as mãos enrugadas de Helena Oliveira, enquanto ela polia meticulosamente o aparador de mármore na suíte presidencial do Hotel Almeida Palace, 75 anos nas costas, e ali estava ela, vestida no uniforme impecavelmente passado, com os cabelos grisalhos presos num coque discreto que, mesmo na simplicidade, carregava uma elegância que destoava de sua função. Dona Helena, depois que terminar aqui, preciso que dê uma ajuda no quarto 512. Parece que o hóspede teve uma festa e deixou uma bagunça danada, disse Marlene, a supervisora de limpeza, assomando a porta. Pode deixar. Estou quase acabando, respondeu Helena com uma voz serena que escondia décadas de autoridade, quando ficou sozinha novamente. Helena parou por um instante. Suas mãos, trêmulas pela idade, ardiam levemente. Era sempre assim depois de usar os produtos mais fortes. Não que importasse. Ela já havia sentido dores muito piores nestas mesmas mãos. Por um breve momento, fechou os olhos. Imagens de outra vida invadiram sua mente. Luzes ofuscantes de um centro cirúrgico. O peso de um bisturi de precisão entre seus dedos ágeis. O som ritmado de monitores cardíacos. A tensão palpável de ter uma vida literalmente em suas mãos. E o respeito. Aquele respeito que iluminava os olhos de todos quando a Drara Helena Oliveira entrava no hospital, São Francisco nos anos 80. Que besteira! Murmurou para si mesma, afastando as memórias como quem espanta uma mosca inconveniente. Aquela vida não existia mais. Um burburinho crescente no corredor arrancou-a de seus pensamentos. Vozes de segurança, funcionários correndo, ordens sendo dadas. A chegada estava próxima. Gabriel Almeida, o novo proprietário do hotel e magnata do setor hoteleiro, faria sua primeira inspeção oficial hoje. A notícia vinha agitando os corredores do Almeida Palace há semanas. Helena não se deixava impressionar facilmente, mas sabia que seu chefe imediato, Carlos Mendes, o gerente-geral, estava praticamente tendo um colapso nervoso para garantir que tudo estivesse perfeito. Voltou à tarefa com renovada dedicação. A suíte presidencial precisava estar impecável. Ao abrir a gaveta da cômoda para organizar os itens de cortesia, algo brilhante chamou sua atenção. Um relógio Patek Philippe repousava sobre o veludo negro da gaveta. Helena sentiu um frio na espinha ao reconhecer o brasão da família Almeida gravado em sua parte traseira. Um falcão em voo sobre duas espadas cruzadas. Suas mãos tremeram mais que o normal quando pegou o relógio. Não era apenas o valor astronômico daquele objeto que a perturbava, mas o brasão que ela conhecia muito bem, de outra vida, sem perceber. Acariciou a cicatriz em forma de meia-lua na parte lateral de sua mão direita, marca que carregava há exatos 30 anos. Senhora, o que faz com isso? A voz seca de um segurança a sobressaltou. Nem percebera sua entrada silenciosa. Estava apenas organizando a gaveta, respondeu Helena, colocando o relógio de volta exatamente onde o encontrou. Já estou terminando. O homem a examinou com desconfiança. O senhor Almeida estará aqui em 10 minutos. Termine logo e saia. Helena assentiu e apressou o ritmo. Sentindo o peso daquele encontro inesperado com o relógio, um peso que carregava junto com tantos outros segredos, horas mais tarde, em seu modesto apartamento no bairro do Limão, Helena sentou-se pesadamente na poltrona gasta que herdara dos tempos de consultório. O pequeno espaço era limpo e organizado, com poucos móveis, mas alguns detalhes denunciavam um passado diferente. Uma estante com pesados livros de medicina cardíaca, uma caneta tinteiro de ouro discretamente colocada sobre um bloco de notas, um abajur antigo de design sofisticado, com movimentos cautelosos, como se realizasse uma operação delicada. Abriu uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa. Dentro, recortes de jornais amarelados pelo tempo e fotografias cuidadosamente preservadas. Seus dedos trêmulos percorreram a manchete principal de um deles. Dr. Helena Oliveira realiza cirurgia cardíaca revolucionária e salva herdeiro da família Almeida. Ao lado, uma fotografia mais recente,
Retirada de uma revista de negócios, Gabriel Almeida, imponente em seu terno italiano, sorria com confiança para as câmeras, segurando um prêmio de empresário do ano. Helena tocou inconscientemente o próprio pescoço, buscando algo que não estava mais lá há décadas, um medalhão de São Lucas. Patrono dos médicos, idêntico ao que colocara no pescoço de um recém-nascido, 55 anos atrás. Amanhã vamos nos encontrar de novo, meu filho, sussurrou, enquanto uma lágrima solitária marcava seu rosto envelhecido. E você nem sequer saberá quem eu sou. Meu relógio sumiu. A voz grave de Gabriel Almeida cortou a reunião matinal como uma navalha. O silêncio imediato que se seguiu foi quebrado apenas pelo engolir em seco do gerente Carlos Mendes, cujo rosto empalideceu instantaneamente. Senhor Almeida, o senhor tem certeza, talvez tenha guardado em outro lugar, arriscou Carlos, ajustando a gravata como se ela estivesse sufocando-o. Gabriel, um homem de 55 anos com a postura impecável de quem nasceu para comandar, lançou-lhe um olhar que dispensava explicações. Seus olhos, de um azul intenso que contrastava com os cabelos grisalhos nas têmporas, não toleravam questionamentos. Um Patek Philippe com o brasão da família, herança do meu pai, estava na gaveta da suíte ontem à noite. Esta manhã não está mais lá. O gerente passou a mão pela testa úmida de suor. Sua carreira dependia de como lidaria com essa crise nas próximas horas. Vou pessoalmente coordenar uma busca rigorosa, senhor. Quem esteve na suíte nas últimas 24 horas? Enquanto o chefe de segurança consultava a lista de funcionários, Helena empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do terceiro andar, alheia ao furacão que se formava. Seus pensamentos estavam fixos na imagem do relógio, no brasão familiar, em Gabriel Almeida. O destino tinha um senso de humor peculiar, juntando todos esses elementos em sua vida novamente. Depois de tanto tempo, Dona Helena, a voz estridente de Marlene quebrou sua reflexão. Todo mundo na recepção, agora, ordens do Sr. Mendes. Minutos depois, Helena se viu em meio a uma dezena de funcionários alinhados no saguão principal. Hóspedes curiosos observavam a cena em comum, alguns até filmando com seus celulares. Carlos Mendes, com o rosto contorcido numa expressão de falsa autoridade, caminhava de um lado para outro, como um general inspecionando tropas. Um item valioso do Sr. Almeida desapareceu. Antes que chamemos a polícia, daremos uma chance ao culpado. Seu olhar passeou pelos rostos tensos dos funcionários. Quero que todos mostrem o conteúdo de seus bolsos e bolsas agora. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não pelo que carregava. Apenas seus documentos, um pequeno terço e alguns trocados. Mas pela humilhação pública, em outro tempo, ela seria tratada com reverência por homens como Carlos Mendes. Um a um, os funcionários esvaziam bolsos, mostram bolsas. Quando chegou a vez de Helena, ela notou Gabriel Almeida parado discretamente próximo ao balcão de recepção, observando o procedimento com expressão ilegível. A senhora também, Dona Helena, insistiu Carlos, com um prazer mal disfarçado em sua voz. Havia sempre suspeitado que a dignidade daquela faxineira idosa escondia algo. Helena ergueu o queixo com uma altivez que não combinava com seu uniforme simples. Abriu sua pequena bolsa, mostrando seu conteúdo modesto. Depois, com movimentos deliberados, estendeu as mãos para mostrar que nada escondia. Foi nesse momento que Gabriel Almeida viu a cicatriz em forma de meia-lua na lateral da mão direita de Helena. Capturou sua atenção como um imã. Seus olhos se arregalaram levemente, enquanto uma avalanche de imagens fragmentadas invadiu sua mente. Luzes ofuscantes, dor lancinante, vozes urgentes. Estamos perdendo ele. E então, acima dele, um par de mãos trabalhando com precisão sobrenatural, salvando-o. Uma das mãos com uma ferida aberta, sangrando, formando o contorno de uma meia-lua. Aquelas mãos não paravam, mesmo sangrando. Gabriel cambaleou levemente, apoiando-se no balcão da recepção. Seu assistente pessoal aproximou-se preocupado, mas ele o afastou com um gesto. Pare com isso, ordenou Gabriel, atravessando o saguão com passos decididos. Carlos Mendes congelou no lugar, surpreso pela intervenção do chefe. Mas, senhor, precisamos encontrar o relógio. Essa mulher limpou sua suíte ontem e... Eu disse para parar. A voz de Gabriel não admitia contestação.
Virou-se para Helena, estudando seu rosto com intensidade. Qual é o seu nome completo? Helena Oliveira, senhor, respondeu ela, mantendo a dignidade, mas sentindo o coração acelerar perigosamente. Seus olhos, de um castanho profundo que a idade não conseguiu apagar, sustentaram o olhar dele com uma força surpreendente. Do outro lado do saguão, um homem observava a cena com interesse perturbador. Marcelo Santos, recém-contratado diretor financeiro das empresas Almeida, ajustou os óculos de armação fina e estudou atentamente a interação entre o chefe e a faxineira idosa. Havia algo familiar naquela mulher que ele não conseguia identificar. Por trás de uma coluna ornamentada, parcialmente oculta, Juliana Almeida observava tudo com nervosismo mal contido. A nora de Gabriel apertava a alça de sua bolsa de grife, onde o valioso Patek Philippe estava cuidadosamente escondido em um compartimento secreto. Cada segundo daquela revista inesperada era uma agonia. Seus olhos felinos, maquiados com perfeição, não perdiam um movimento da cena, calculando suas próximas ações. Você trabalhou em hospitais antes, Helena Oliveira. A pergunta de Gabriel surpreendeu a todos. Um murmúrio correu pelo saguão. Helena sentiu o chão faltar brevemente sob seus pés. Faz muito tempo, senhor, respondeu com voz controlada. Outra vida. Seus olhares se cruzaram em um momento de reconhecimento silencioso que ninguém mais poderia compreender. Havia perguntas em ambos os olhares, passados entrelaçados pulsando entre eles, invisíveis para os presentes. Carlos Mendes, desconcertado, tentou retomar o controle. Devemos continuar a busca, senhor. Gabriel finalmente desviou o olhar de Helena. Não, isso foi um engano. Provavelmente deixei o relógio em outro lugar, enquanto os funcionários eram dispensados. Helena sentiu o peso de 30 anos de segredos pressionando seus ombros cansados. Ela percebeu que o jogo do destino estava apenas começando. Helena Oliveira, murmurou Marcelo Santos para si mesmo, anotando o nome em seu celular. Interessante. O som rítmico dos dedos de Gabriel batendo na mesa de mogno ecoava pela sala de reuniões vazia. Seu olhar, fixo na tela do computador, não registrava realmente os números da última aquisição. Seus pensamentos estavam presos naquela cicatriz em forma de meia-lua. Lucas, preciso que levante informações sobre uma funcionária, disse quando seu assistente entrou na sala. Qual funcionária, senhor? Helena Oliveira, faxineira. Quero saber tudo. Histórico profissional, formação, onde trabalhou antes, principalmente se tem alguma ligação com medicina ou hospitais. Lucas assentiu, acostumado aos pedidos minuciosos do chefe. Algo mais, senhor? Sim, seja discreto. Não quero que isso passe pelo RH oficial. Quando ficou sozinho novamente, Gabriel abriu a gaveta da mesa e retirou o medalhão que sempre carregava consigo. Um pequeno São Lucas em prata envelhecida, com detalhes dourados. Nunca entendera completamente por que aquele objeto simples lhe trazia tanto conforto. Sua mãe adotiva disse que já o usava quando bebê, provavelmente um presente de sua mãe biológica, assunto que nunca foi aprofundado em casa. Ele tentou mais uma vez abrir o compartimento secreto que suspeitava existir no medalhão, mas como sempre, não conseguiu. Talvez fosse apenas sua imaginação, talvez não houvesse segredo algum ali. No 23º andar do mesmo edifício, Marcelo Santos observava a cidade pela janela panorâmica de sua nova sala. 30 anos levara para chegar ali. 30 anos desde que Ricardo Oliveira deixara de existir e Marcelo Santos nascera do ressentimento e da dor. Girou a caneta cara entre os dedos, recordando o momento exato em que decidira mudar sua identidade. Foi quando leu a notícia. Família Almeida encerra a investigação sobre acidente com herdeiro. Motorista responsável nunca encontrado. A injustiça daquilo tudo ainda o corroia. Sua mãe, uma das cirurgiãs mais brilhantes do país, reduzida a nada depois de salvar o filho da família que a destruíra. E Ricardo, forçado a fugir após o acidente, carregando uma culpa que não era inteiramente sua. Só que você não sabia que eu voltaria, não é, Gabriel? Murmurou para o horizonte de São Paulo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de seu contato no departamento jurídico. Encontrei mais documentos sobre o acidente de 1994. Parece que houve manipulação das provas. Marcelo sorriu friamente.
Cada peça do quebra-cabeça se encaixava lentamente. Confirmando sua teoria, o acidente de 30 anos atrás não fora coincidência, mas uma armadilha para afastá-lo de sua mãe. O que ele não esperava era encontrá-la ali, naquele mesmo hotel, como uma simples faxineira. Vê-la depois de tantos anos, sem poder revelar sua identidade, foi um golpe que mal conseguiu processar. Helena Oliveira digitou em seu computador, acessando o banco de dados de funcionários. Precisava saber como sua mãe acabara ali, tão perto de seu inimigo. Helena sentou-se pesadamente no sofá surrado de seu apartamento. A crise de dor no peito havia passado, mas o susto permanecia. Aquele encontro com Gabriel, os olhares, a cicatriz exposta, tudo acontecera rápido demais. Calma, Helena, disse a si mesma, respirando fundo como fazia com pacientes ansiosos em outro tempo. Ele não sabe, não pode saber. Levantou-se com dificuldade e foi até o pequeno altar que mantinha disfarçado como uma estante de livros. Ali, entre tratados de cardiologia avançada, guardava o segundo medalhão de São Lucas, idêntico ao que dera a Gabriel. Este, porém, ela conseguira abrir anos atrás, revelando a mensagem gravada em seu interior. A verdade te libertará, meu filho. Agal. Ao lado do medalhão, uma pequena foto amarelada. Um bebê recém-nascido dormindo, com o cordão do medalhão já em seu pescoço. Gabriel, seu primogênito, fruto do amor proibido com Eduardo Almeida. E ao lado, uma foto mais recente de um jovem Ricardo antes do acidente, sorrindo despreocupado para a câmera, o filho que criara, que amara, que perdera para proteger o outro que nunca pôde criar. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado de Helena. Meus meninos, sussurrou, tocando ambas as fotografias. O que eu fiz com vocês? Uma súbita tontura a fez cambalear. A dor voltou, mais intensa agora, irradiando pelo braço esquerdo. Helena conhecia bem aqueles sintomas. Passara a vida tratando-os em outros. Seu coração falho protestava contra tantas emoções em um único dia. Alcançou o frasco de nitroglicerina na mesa de cabeceira, colocando um comprimido sob a língua com mãos trêmulas. A dor cedeu lentamente, deixando-a exausta. Não agora, murmurou, deitando-se no sofá. Não posso ir agora. No exclusivo bairro do Morumbi. Juliana Almeida digitava freneticamente no celular, enviando a 10ª mensagem para seu contato. Preciso de dinheiro agora. Tenho algo que vale milhões. Podemos negociar hoje à noite. O relógio Patek Philippe descansava sobre sua penteadeira, longe das câmeras de segurança da mansão. Seu brilho parecia zombar dela, lembrando-a do risco que corria. Já sei que é valioso, Juliana, mas roubado do seu sogro, isso é complicado. A resposta do receptador não era animadora. Não é roubo se pretendo devolver, digitou nervosamente. É só um empréstimo temporário. A notificação de uma ligação interrompeu a conversa. Era Raul, seu agiota favorito, novamente cobrando os 500 mil que ela devia das últimas apostas no cassino clandestino. Mais 48 horas, Juliana. Ou o nosso acordo termina de maneira desagradável. Foi a mensagem direta que ele deixou na secretária eletrônica. Juliana passou as mãos pelo rosto perfeitamente maquiado. Sentindo o desespero crescer, as dívidas de jogo estavam fora de controle. E Rodrigo, seu marido e filho adotivo de Gabriel, começava a fazer perguntas inconvenientes sobre suas saídas noturnas e gastos extravagantes. Seu olhar percorreu o quarto luxuoso, resultado de um casamento estratégico com o herdeiro Almeida, e pousou numa pasta que trazia o logotipo das empresas Almeida. Esquecida pelo marido, uma ideia começou a se formar em sua mente febril. Folheando os documentos, Juliana encontrou algo intrigante. Um memorando interno sobre a contratação de Marcelo Santos, ressaltando sua impressionante trajetória internacional e como ele surgira do nada com referências impecáveis. Interessante, murmurou, estudando a foto do novo diretor financeiro. Havia algo nele, um olhar calculista que ela reconhecia bem, o olhar de quem também escondia segredos. Juliana sorriu, guardando a informação como uma carta na manga. Se precisasse de um aliado contra Gabriel, talvez esse tal Marcelo Santos fosse útil. Afinal, ninguém constrói um passado tão perfeito sem ter algo a esconder.
Ela guardou o relógio numa caixa de joias falsa com fundo falso, truque que aprendera nos anos em que manipulava homens poderosos antes de conhecer Rodrigo. O plano agora era simples: manter o relógio escondido por alguns dias, deixar a poeira baixar e, quando surgisse a oportunidade, encontrá-lo em algum lugar improvável. Seria a heroína da história. Enquanto isso, criaria um álibi para justificar o dinheiro súbito que receberia do receptador. Algo que nem mesmo o desconfiado Gabriel Almeida questionaria. O que Juliana não sabia era que Marcelo Santos já a observava há semanas. Intrigado com suas saídas noturnas e contatos questionáveis, para alguém que planejava destruir o Império Almeida de dentro para fora, entender as fraquezas da família era crucial. E Juliana parecia ser a maior delas. O destino começava a entrelaçar seus fios, aproximando personagens que desconheciam sua verdadeira conexão. Cada um carregando segredos que, como peças de dominó alinhadas, esperavam apenas o primeiro empurrão para desabar. Gabriel acordou sobressaltado, o suor escorrendo por sua testa apesar do ar-condicionado gelado. O mesmo pesadelo. Novamente. Há 30 anos esses sonhos o perseguiam, fragmentados como cacos de um espelho quebrado. Refletindo uma noite que mudara sua vida para sempre, na penumbra do quarto de hotel, sentou-se na cama e respirou fundo. As imagens ainda pulsavam vívidas, a chuva torrencial batendo no para-brisa, o impacto violento, a dor insuportável, depois as luzes ofuscantes do centro cirúrgico e aquelas mãos. Sempre aquelas mãos trabalhando incansavelmente acima dele, uma delas sangrando. Com o corte em forma de meia-lua, instintivamente, Gabriel alcançou o medalhão que sempre mantinha na mesa de cabeceira. O toque na prata envelhecida acalmava seus nervos de uma maneira que não conseguia explicar. São Lucas, padroeiro dos médicos, protegei-me, murmurou, repetindo a prece que lhe ensinaram na infância, sem entender completamente sua origem. Caminhou até a janela panorâmica da suíte e observou São Paulo despertando lentamente. Tantas conquistas, tanto poder, e ainda assim, aquele vazio inexplicável o acompanhava. Como se uma parte dele estivesse permanentemente ausente. "O senhor está bem?", perguntou seu assistente quando entrou no quarto, trazendo o café da manhã e os jornais. "Os pesadelos", respondeu Gabriel simplesmente. "Traga-me o arquivo sobre Helena Oliveira e cancele minha reunião das 9, em uma sala cirúrgica impecavelmente branca. 30 anos no passado, a jovem Dra. Helena Oliveira lutava para salvar a vida de um rapaz de 25 anos. Hemorragia interna, possível ruptura da aorta. Ela anunciava com voz firme, enquanto suas mãos habilidosas trabalhavam com precisão sobrenatural. "Precisamos de mais sangue. Rápido." O acidente de carro trouxera o jovem praticamente morto para o Hospital São Francisco. Qualquer outro médico teria declarado o caso perdido, mas não Helena. Suas mãos dançavam entre instrumentos cirúrgicos com precisão milimétrica. "Doutora, sua mão está sangrando", alertou uma enfermeira, notando o sangue que manchava as luvas brancas. Helena nem piscou. "Não importa. Não vou parar agora." O corte profundo em sua mão direita ardia intensamente, resultado de um bisturi que escorregara no início da cirurgia devido à pressa. Mas a dor era irrelevante. O que importava era o jovem à sua frente, lutando pela vida. O que ninguém naquela sala sabia era o turbilhão emocional dentro dela. O paciente não era um estranho qualquer. Aquele rapaz, Gabriel Almeida, era seu filho biológico, entregue à família Almeida 25 anos antes. "Não vou te perder 2 vezes", sussurrou Helena, tão baixo que ninguém ouviu, enquanto suas mãos ensanguentadas reconstruíam artérias e salvavam um coração que, sem que ele soubesse, partira do seu próprio. O flash de memória dissipou-se quando Helena sentiu um balde de água fria ser derramado sobre ela. Literalmente. "Dona Helena, graças a Deus pensei que a senhora tinha morrido." Marlene, a supervisora de limpeza, estava debruçada sobre ela, com o rosto contorcido de preocupação. Helena percebeu que estava no chão do quarto que estava limpando. "O que aconteceu?", perguntou, tentando se levantar. "A senhora desmaiou. Está branca como papel. Vou chamar um médico." "Não." Helena segurou o braço da colega com surpreendente força.
Estou bem, foi só um mal-estar passageiro. Mas não estava bem. O coração disparado, a respiração difícil, a tontura. Todos os sintomas que ela diagnosticaria imediatamente em um paciente. Sua condição cardíaca estava piorando, e ela sabia disso. Marlene ajudou-a a sentar-se numa cadeira próxima. Vou buscar um copo d'água então. Quando ficou sozinha, Helena massageou o peito dolorido. As lembranças da cirurgia de Gabriel sempre voltavam nos momentos mais inesperados, como fantasmas insistentes que se recusavam a descansar. O que temos aqui? A voz grave fez Helena erguer o olhar. Gabriel Almeida estava parado à porta, observando-a com expressão indecifrável. Por um instante terrível, Helena pensou que ele pudesse ler seus pensamentos, desvendar todos os segredos que ela guardava. Não é nada, senhor, disse tentando se levantar. Apenas um momento de fraqueza, mas suas pernas cederam, e ela teria caído se Gabriel não tivesse se movido com surpreendente agilidade para ampará-la. Você precisa de um médico, afirmou ele, sem espaço para argumentação. Seu olhar pousou na mão direita dela, na cicatriz em forma de meia-lua. Algo se agitou em sua memória, como um peixe nas profundezas turvas. Vou chamar uma ambulância. Por favor, não. Helena tentou protestar, mas outro acesso de dor a silenciou. Para a surpresa de todos os funcionários, Gabriel Almeida, o poderoso magnata hoteleiro, carregou pessoalmente a faxineira idosa até seu carro importado. Ignorando os olhares atônitos, Hospital São Francisco, ordenou ao motorista. Agora. Helena sentiu uma onda de ironia amarga. O destino tinha mesmo um senso de humor peculiar, levando-a de volta ao hospital onde fora diretora, nos braços do filho que nunca pudera chamar de seu, da janela de seu escritório. Marcelo Santos observou a cena incomum no estacionamento. Gabriel carregando uma funcionária idosa para seu carro, quando reconheceu Helena. Seu corpo enrijeceu. Mãe, murmurou, a máscara de Marcelo Santos momentaneamente substituída pela angústia de Ricardo Oliveira. Seu telefone tocou, interrompendo o momento. Senhor Santos, aqui é Juliana Almeida. Gostaria de conversar sobre um assunto de interesse mútuo. Pode me encontrar no Café Milano hoje às 4. Marcelo hesitou apenas por um segundo. Estarei lá. Ao desligar, seu olhar voltou para o estacionamento agora vazio. O plano de vingança que cultivara por décadas subitamente se complicava. Não esperava encontrar sua mãe aqui, muito menos vê-la adoecida, e certamente não previra que Gabriel Almeida demonstraria qualquer tipo de compaixão por uma simples funcionária. O que você está tramando, Almeida? Murmurou para si mesmo. Por que se importar com ela depois de tudo que sua família fez, no luxuoso Café Milano? Juliana aguardava, impecavelmente vestida e maquiada para esconder as olheiras das noites mal dormidas, observou Marcelo Santos entrar. Alto, elegante, com um ar de permanente cálculo nos olhos escuros. Exatamente o tipo de homem que ela sabia manipular. Senhora Almeida, cumprimentou ele formalmente, sentando-se à sua frente. Juliana, por favor, sorriu ela, inclinando-se ligeiramente. Somos praticamente família, não é mesmo? Você trabalha para meu sogro. Em que posso ajudá-la? Marcelo foi direto, sem cair no charme estudado. Juliana percebeu que precisaria de uma abordagem diferente. Este não era um dos velhos empresários facilmente seduzidos por um decote generoso. Tenho observado você, Marcelo, sua contratação repentina, sua ascensão meteórica, impressionante para alguém que ninguém conhecia há 6 meses. Os olhos de Marcelo se estreitaram imperceptivelmente. Tenho um currículo sólido. Sem dúvida, concordou Juliana, tomando um gole de seu cappuccino. Tão sólido quanto fabricado. Um silêncio tenso se estabeleceu. Juliana sorriu internamente. Tinha acertado o alvo. Não sei do que está falando, respondeu Marcelo finalmente, mas o leve tique em seu maxilar o traiu. Sei reconhecer alguém com uma agenda oculta, Marcelo. Ou devo dizer, ela baixou a voz. Ricardo, o rosto dele permaneceu impassível, mas sua mão apertou a xícara com força suficiente para os nós dos dedos embranquecerem. Quem é você realmente? Continuou Juliana, saboreando o momento. E mais importante, o que quer com Gabriel Almeida? Marcelo analisou rapidamente suas opções. Negar seria inútil.
Ela claramente tinha informações. Eliminá-la seria arriscado. Restava apenas uma alternativa. O que você quer, Juliana? Ela sorriu vitoriosa. Uma parceria? Tenho documentos que podem interessar a alguém com motivos para derrubar Gabriel Almeida. Que tipo de documentos? O tipo que prova que o acidente de 30 anos atrás não foi um acidente. O tipo que revela segredos de família que Gabriel pagaria milhões para manter enterrados. Os olhos de Marcelo brilharam com um interesse que não conseguiu disfarçar. Era exatamente o que procurava há anos. E o que você ganha com isso? Perguntou cauteloso. Proteção? Dinheiro? Uma saída? Juliana suspirou, deixando brevemente cair a máscara de socialite perfeita. Digamos que fiz algumas escolhas ruins, e agora preciso de uma rota de fuga. O que ela não mencionou foram as dívidas de jogo, os homens perigosos a quem devia, o relógio roubado escondido em seu closet. E, principalmente, não revelou que os documentos em seu poder também continham pistas sobre a verdadeira paternidade de Gabriel. Informação era poder, e Juliana não entregaria todas as suas cartas. Marcelo a estudou por um longo momento. Vou pensar na sua proposta. Quando ele saiu do café, Juliana sorriu para si mesma. Homens eram tão previsíveis. Mesmo os calculistas como Marcelo Santos, todos tinham um ponto fraco, uma obsessão. Um segredo. O dele parecia ser Gabriel Almeida. O dela era sobreviver. Do lado de fora, Marcelo digitou um número em seu celular. Preciso que investigue tudo sobre Juliana Almeida, principalmente suas dívidas e contatos. Enquanto caminhava para seu carro, seus pensamentos voltaram para sua mãe, sendo levada ao hospital por Gabriel, a mesma instituição onde ela salvara a vida dele 3 décadas atrás. As peças do quebra-cabeça se moviam, formando um desenho cada vez mais claro. O círculo se fecha, murmurou para si mesmo. Mas desta vez, o final será diferente. Gabriel permaneceu no corredor do Hospital São Francisco por quase 2 horas. Seu olhar fixo nas portas duplas por onde Helena desaparecera. Por que se importava tanto com uma faxineira idosa que mal conhecia? Essa pergunta o atormentava enquanto caminhava de um lado para outro, ignorando as dezenas de ligações em seu celular. Senhor Almeida, uma médica jovem aproximou-se. A paciente está estabilizada, mas precisará ficar internada para observação. Qual o diagnóstico? Cardiomiopatia avançada? O coração dela está bastante comprometido. A médica hesitou. O senhor é parente dela? Não, respondeu Gabriel automaticamente. E então, com uma estranha pontada no peito, corrigiu-se. Sou apenas seu patrão. Após garantir que Helena receberia o melhor tratamento possível, um quarto privativo, especialistas de ponta. Gabriel finalmente deixou o hospital. No carro, tomou uma decisão impulsiva. Leve-me ao endereço da senhora Oliveira, ordenou ao motorista. Consultando a ficha de funcionária em seu tablet, o carro de luxo destoava completamente na rua simples do bairro do Limão. Gabriel observou o prédio modesto de 3 andares, sem elevador. Vizinhos curiosos espiavam pela janela, intrigados com a presença incomum. Espere aqui, instruiu o motorista. Dirigindo-se à portaria, o apartamento 302 tinha uma porta simples, mas bem conservada. Gabriel hesitou antes de usar a chave reserva que o porteiro lhe fornecera relutantemente, após ver sua identificação como proprietário do hotel onde Helena trabalhava. O interior era surpreendentemente organizado e limpo. Pequeno, mas com toques que sugeriam refinamento, livros bem encadernados, uma poltrona de qualidade, quadros discretos, mas de bom gosto. Não era o que esperava do apartamento de uma faxineira. Procurando documentos que pudessem ajudar no tratamento médico de Helena, Gabriel começou a abrir gavetas. Na mesa da sala, encontrou um porta-retratos virado para baixo. Ao erguê-lo, viu uma foto antiga. Helena, muito mais jovem, vestindo um jaleco branco, rodeada por uma equipe médica. No rodapé da foto, a inscrição: Equipe de Cirurgia Cardíaca, Hospital São Francisco, 1986. Doutora Helena Oliveira, murmurou incrédulo. A descoberta o fez olhar o apartamento com novos olhos. No quarto, encontrou uma estante repleta de livros de cardiologia avançada.
e escondida entre eles, uma caixa de madeira entalhada. Dentro, recortes de jornais cuidadosamente preservados, todos sobre ele, sua carreira, suas conquistas, fotos de eventos sociais ao longo dos anos, décadas de acompanhamento meticuloso de sua vida. O que é isso? O choque o fez sentar-se na beira da cama, no fundo da caixa. Um envelope amarelado chamou sua atenção. Ao abri-lo, encontrou uma carta antiga, o papel quase quebradiço pelo tempo. Minha querida Helena, sei que pedir seu perdão é pedir demais depois do que minha família lhe fez. O que fizemos com nosso filho foi imperdoável. Eu deveria ter lutado mais por vocês. Deveria ter enfrentado meu pai, meu irmão, nossas convenções sociais absurdas. Um dia, quando ele for maior, prometo encontrar uma maneira de contar a verdade a Gabriel. Ele merece saber que sua verdadeira mãe não o abandonou por escolha, mas foi forçada a entregá-lo para protegê-lo. Sempre seu, Eduardo Almeida. Gabriel deixou a carta cair de suas mãos trêmulas. Eduardo Almeida, seu suposto tio, irmão de seu pai adotivo Antônio, Eduardo, que sempre o tratara com um carinho especial, até sua morte prematura quando Gabriel tinha apenas 15 anos. Não pode ser, sussurrou, enquanto seu mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. No mesmo hospital, em um quarto 2 andares acima, Ricardo. Marcelo observava sua mãe adormecida, ligada a monitores cardíacos. Aproveitara a ausência de Gabriel para finalmente visitá-la. A visão da mulher forte que conhecera, agora tão frágil e diminuída, apertou seu coração. 30 anos de separação, sustentados por cartas esporádicas e encontros secretos raros, sempre com medo de que a família Almeida descobrisse sua verdadeira identidade. Filho, a voz fraca de Helena, o arrancou de seus pensamentos. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade, encheram-se de lágrimas. Você não deveria estar aqui, é perigoso. Não podia ficar longe sabendo que você está doente. Marcelo segurou a mão dela com delicadeza, evitando os tubos e sensores. Por que não me contou que estava trabalhando para ele, para Gabriel Almeida? Helena desviou o olhar. Foi coincidência. O hotel mudou de donos várias vezes. Não sabia que ele o compraria. Coincidência. Marcelo riu amargamente. Ou destino, mãe. O homem cuja família destruiu sua carreira, que a forçou a me mandar para longe, agora é seu patrão e você limpa o chão dele. Ricardo. Ela suspirou. Usando o nome verdadeiro do filho, as coisas não são como você pensa. Gabriel não teve culpa. Dona Helena, uma enfermeira idosa, entrou no quarto, interrompendo a conversa ao ver Marcelo. Seu rosto se iluminou. Meu Deus, é você mesmo, depois de tantos anos. Marcelo tensionou-se imediatamente. A enfermeira era a Conceição, que trabalhara com sua mãe durante os anos dourados no hospital. Conceição, este é Marcelo Santos, um amigo. Helena tentou corrigir rapidamente, mas a enfermeira já o abraçava emocionada. Amigo, este é Ricardo, seu filho. Aquele rostinho não mudou nada. Conceição se afastou, estudando-o. Sempre perguntei à sua mãe por que você sumiu de repente. Ela sempre dizia que sentia tanto sua falta, e do seu irmão também. Irmão. Marcelo enrijeceu, olhando para Helena com confusão. Conceição percebeu tarde demais seu erro. Oh, eu pensei que sua mãe sempre falava dos seus 2 meninos. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Helena fechou os olhos, como se tentasse escapar daquele momento. Conceição, pode nos dar 1 minuto, pediu Marcelo com voz controlada, quando ficaram sozinhos. Ele se virou para a mãe. Que história é essa de irmão? Sempre fui filho único. Helena parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. Não agora, filho. Não tenho forças. Mãe, eu passei 30 anos planejando destruir Gabriel Almeida pelo que ele e a família dele fizeram a você. Não me diga que há mais segredos que eu deveria saber. Ricardo, por favor. A voz dela era apenas um sussurro. Você está cometendo um erro terrível. Precisa parar enquanto é tempo. Os monitores começaram a apitar, indicando aumento da frequência cardíaca. Marcelo percebeu que estava pressionando demais. Descanse, mãe. Conversaremos quando estiver melhor. Beijou-lhe a testa e saiu rapidamente,
antes que as enfermeiras chegassem, no corredor. Sua mente fervilhava com novas perguntas. Um irmão? Mais um segredo do passado de sua mãe? E qual era a relação disso tudo com Gabriel Almeida? Juliana fechou silenciosamente a porta do armário de limpeza do hotel, onde acabara de esconder uma pequena caixa contendo o relógio Patek Philippe, cuidadosamente embrulhado num pano com o nome de Helena bordado. A camareira Sônia, que limpava o corredor, observou discretamente a cena, intrigada com o comportamento suspeito da nora do dono. "Algo errado, senhora Almeida?" perguntou inocentemente. Juliana quase saltou de susto. "Nada, só." Verificando os produtos de limpeza, como nova consultora de hospitalidade do hotel, preciso garantir que tudo esteja conforme os padrões internacionais. Improvisou rapidamente, usando o título falso que inventara para justificar suas visitas frequentes. Afastou-se com passos rápidos, não percebendo o olhar desconfiado da camareira, que lentamente se aproximou do armário após sua saída. Sônia hesitou, seu coração acelerado. Juliana Almeida era poderosa, esposa do filho do dono. Seria arriscado se envolver, mas Helena sempre a tratara com respeito. Defendendo-a quando outros gerentes a assediavam, devia-lhe esse favor. Abrindo cuidadosamente o armário, encontrou a caixa mal escondida. Dentro, o relógio que todos procuravam, embrulhado num pano com o nome de Helena. A armação era óbvia, mesmo para seus olhos simples. "Meu Deus", sussurrou, rapidamente fechando a caixa e o armário. Precisava contar a alguém, mas quem acreditaria na palavra de uma simples camareira contra a nora do poderoso Gabriel Almeida? Enquanto isso, em seu escritório, Gabriel concentrava-se nos relatórios financeiros das empresas Almeida dos últimos 5 anos. As descobertas no apartamento de Helena haviam despertado sua desconfiança sobre tudo em sua vida, incluindo os negócios da família. Algo nos números não batia, pequenas discrepâncias, transferências questionáveis, padrões estranhos que começaram exatamente quando Juliana entrou para a família, 5 anos atrás. Senhor Lucas, seu assistente, entrou com uma pasta, os extratos das contas pessoais da senhora Juliana Almeida que solicitou. Gabriel examinou os documentos, seus olhos se estreitando ao notar os frequentes saques de grandes quantias em dinheiro, sempre em dias consecutivos às suas viagens de negócios. "Interessante", murmurou. "E os registros de câmeras do Cassino Luna?" "Aqui, senhor." Lucas deslizou um envelope discreto sobre a mesa. O gerente ficou, relutante em compartilhar, mas seu nome abriu todas as portas. As fotos mostravam claramente Juliana Almeida em diversas noites, apostando quantias astronômicas, claramente alterada por álcool ou algo mais. Gabriel suspirou pesadamente. Seu filho Rodrigo estava casado com uma mentirosa compulsiva, possivelmente cleptomaníaca, definitivamente viciada em jogos. A situação com Helena e as revelações sobre seu próprio nascimento já eram perturbadoras o suficiente. "Agora isso. Chame Marcelo Santos, por favor", pediu finalmente. "Precisamos de uma auditoria interna discreta antes que Juliana cause mais danos." O que Gabriel não sabia era que colocar Marcelo no caso seria como convidar o lobo para cuidar das ovelhas. As pontas soltas começavam a se entrelaçar, formando uma teia que em breve capturaria a todos. Os olhos de Helena se abriram lentamente, ajustando-se às luzes suaves do quarto hospitalar. Por um momento, sentiu-se desorientada. As paredes brancas, o bip constante dos monitores, o cheiro característico de desinfetante. Quanto tempo havia se passado? Horas, dias. Finalmente acordou. A voz grave e familiar fez seu coração acelerar, disparando alertas nos monitores. Gabriel Almeida estava sentado em uma poltrona próxima à janela, observando-a com uma intensidade perturbadora. Não era mais o olhar de um patrão preocupado, mas de um homem cujo mundo acabara de ser virado de cabeça para baixo. "Esteve no meu apartamento", ela constatou. Não uma pergunta, mas uma certeza dolorosa ao ver a expressão dele. Gabriel assentiu, mantendo o olhar fixo nela. "Encontrei a carta, de Eduardo Almeida." O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas, 3 décadas de segredos suspensos entre eles, esperando por palavras que nenhum dos dois sabia como pronunciar. "Por que nunca me procurou?" A voz dele oscilava entre mágoa e confusão. Depois que Eduardo morreu,
Por que não veio até mim com a verdade? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos cansados. Como explicar as complexidades, as ameaças, os sacrifícios? Como resumir uma vida inteira de dor em algumas frases? Achei que estivesse melhor sem mim, respondeu finalmente. Sua voz pouco mais que um sussurro. A família Almeida ofereceu tudo o que eu jamais poderia. Eduardo prometeu me ajudar a reconquistá-lo um dia, mas então ele morreu tão repentinamente. Ela fez uma pausa, lutando contra a emoção. E depois veio o acidente. Gabriel inclinou-se para a frente, as sobrancelhas unidas em confusão. O acidente. O que isso tem a ver? Helena percebeu tarde demais seu erro. Havia dito demais, ou talvez não o suficiente. Preciso saber tudo, Helena, insistiu Gabriel, movendo-se para mais perto da cama. Se você é realmente minha mãe biológica, tenho o direito de conhecer toda a verdade. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e um médico entrou, acompanhado por 2 especialistas. Os resultados dos últimos exames haviam chegado. Senhora Oliveira, não tenho boas notícias, começou o cardiologista, sem perceber a tensão na sala. Seu coração está significativamente mais comprometido do que pensávamos inicialmente. Precisamos considerar um transplante de medula óssea urgente para estimular a regeneração cardíaca. Gabriel levantou-se, assumindo naturalmente o comando da situação. Faça o que for necessário, doutor. Custo não é problema. Não é tão simples, explicou o médico. Precisamos de um doador compatível, parentes de primeiro grau seriam ideais. Helena fechou os olhos, compreendendo a ironia cruel da situação. Seus 2 filhos estavam ao alcance, mas um não sabia que era seu filho. E o outro não sabia que tinha um irmão. Não tenho família, mentiu ela, sua voz fraca. Gabriel estudou-a por um longo momento antes de se voltar para o médico. Faça um teste de compatibilidade comigo. O médico pareceu surpreso. O senhor é parente dela. Talvez, respondeu Gabriel, sem desviar os olhos de Helena. É o que estamos descobrindo. No escritório de Marcelo, os arquivos sobre o acidente de 30 anos atrás estavam espalhados sobre a mesa. Fotos da cena, laudos periciais, reportagens da época, tudo o que conseguira coletar ao longo dos anos de investigação obsessiva. Mas agora, novas perguntas o assombravam. Um irmão? Quem poderia ser? E como isso se conectava com Gabriel Almeida e a queda na carreira de sua mãe? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu contato no departamento jurídico. Tenho algo interessante, disse a voz do outro lado. Encontrei os registros originais do acidente. Havia outro motorista, além de Gabriel Almeida e da pessoa que fugiu. Marcelo endireitou-se na cadeira. Outro motorista. Isso nunca foi mencionado nas reportagens. Porque foi abafado. Um tal de Ricardo Oliveira, que supostamente causou o acidente e fugiu. A família Almeida conseguiu manter o nome dele fora dos jornais. Ricardo Oliveira. Seu próprio nome, antes de assumir a identidade de Marcelo Santos. Um calafrio percorreu sua espinha. Envia-me tudo, ordenou, desligando em seguida. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. Ele mesmo havia causado o acidente que quase matou Gabriel Almeida. Mas por quê? Naquela época, era apenas um jovem de 20 anos, recém-formado em administração, sem qualquer conexão consciente com os Almeida. Ou haveria algo que sua mãe nunca lhe contara? A secretária interrompeu seus pensamentos. Senhor Santos, o senhor Almeida solicita sua presença no hospital, parece urgente. Sônia. A camareira tremia enquanto esperava no pequeno café em frente ao hotel. Reunira toda a sua coragem para enviar uma mensagem a Gabriel Almeida sobre o que vira. E para sua surpresa, ele respondera quase imediatamente, pedindo que ela esperasse em um local público. Sônia. Ela ergueu os olhos para encontrar não Gabriel, mas seu assistente, Lucas. O senhor Almeida não pode vir pessoalmente devido a uma emergência familiar, mas me enviou para ouvir o que você tem a dizer, explicou Lucas, sentando-se à sua frente. Sônia hesitou, mas algo no olhar sincero do rapaz a encorajou com voz trêmula. Relatou o que testemunhara. Juliana Almeida escondendo o relógio desaparecido no armário de Helena. Ela até embrulhou no pano com o nome da dona Helena bordado, sabe? Para parecer que foi ela que roubou. Sônia balançou a cabeça.
Dona Helena nunca faria isso. É a pessoa mais honesta que conheço no hotel. Lucas anotou tudo cuidadosamente. Você viu onde exatamente o relógio está escondido agora? Armário de mantimentos do 3º andar, atrás dos produtos de limpeza, dentro de uma caixa de sapatos vermelha, respondeu Sônia. Mas tenho medo, sabe? A senhora Juliana é poderosa. Pode me fazer perder o emprego. Não se preocupe, assegurou Lucas. O Sr. Almeida vai garantir sua proteção e ele valoriza muito a honestidade. Juliana passeava nervosamente pelo closet de seu quarto na mansão Almeida, falando ao telefone em voz baixa. Já disse que vou pagar até o final da semana, Raul. Tenho um plano infalível. A voz do outro lado soava ameaçadora. É sua última chance, Juliana. Ou o dinheiro. Ou seu marido vai receber um dossiê completo sobre suas atividades extracurriculares. Juliana desligou, sentindo o pânico crescer. O esquema do relógio precisava funcionar. Em sua mente, o plano era perfeito. Plantar o relógio nas coisas de Helena. Descobri-lo, heroicamente. E usar a gratidão de Gabriel para conseguir mais dinheiro. Possivelmente até uma promoção para Rodrigo, que lhe daria acesso a contas maiores. O som de passos no corredor a sobressaltou. Rodrigo entrou no quarto com uma expressão indecifrável. Gabriel ligou, disse ele. Sem emoção. Parece que a faxineira que foi acusada do roubo está no hospital. Ele quer que compareçamos ao jantar beneficente sozinhos hoje à noite. Juliana sentiu uma onda de alívio. Sem Gabriel no hotel, teria mais tempo para executar seu plano. Que pena. Mentiu, fingindo preocupação. Como ela está? Mal. Pelo que entendi, problemas cardíacos. Rodrigo a estudou por um momento. Você está bem, Juliana, parece nervosa. Só cansada. Forçou um sorriso. Vou descansar um pouco antes do jantar. Assim que ficou sozinha, Juliana correu para o telefone. Precisava agir rapidamente. O plano tinha que ser antecipado. Gabriel esperava no corredor do laboratório hospitalar, enquanto seu sangue era comparado com o de Helena. No bolso, sentia o peso do medalhão de São Lucas, carregado de novos significados agora. O médico responsável pelos testes aproximou-se com uma expressão intrigada. Senhor Almeida, os resultados preliminares indicam uma compatibilidade surpreendentemente alta. De fato, os marcadores genéticos sugerem fortemente que o senhor e a senhora Oliveira são parentes próximos, mãe e filho, como suspeitava. Gabriel assentiu lentamente, não totalmente surpreso, mas ainda assim impactado pela confirmação científica. Tem algo mais, doutor, percebo em seu rosto. O médico hesitou. Bem, identificamos um padrão sanguíneo raro que normalmente é hereditário. O interessante é que temos outro paciente no hospital com exatamente o mesmo padrão, tratado recentemente por uma lesão menor. Quem? A pergunta de Gabriel foi quase uma ordem. Ética médica me impede de revelar, senhor. Mas o médico pareceu considerar a gravidade da situação. Posso dizer que este paciente também veio fazer um exame de compatibilidade para a senhora Oliveira, por conta própria, há algumas horas. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Outra pessoa sabia sobre Helena. Outra pessoa que compartilhava seu padrão sanguíneo raro. Preciso ver Helena novamente, decidiu, dirigindo-se ao elevador. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem que ele mal conseguia processar. Ao sair do elevador, deu de cara com Marcelo Santos, que acabava de chegar ao hospital atendendo seu chamado. Senhor Almeida? Cumprimentou Marcelo formalmente. Escondendo sua surpresa, recebi sua mensagem sobre uma reunião urgente. Gabriel estudou o rosto do diretor financeiro com novos olhos. Havia algo nele, algo no formato do queixo, na curva das sobrancelhas. Venha comigo, Marcelo. Precisamos conversar sobre Helena Oliveira. O suave tremor na mão de Marcelo não passou despercebido. Algo estava definitivamente errado nessa história. E Gabriel estava determinado a descobrir todos os segredos, não importava quão dolorosos fossem. Nuvens escuras acumulavam-se no horizonte de São Paulo, anunciando a tempestade que se aproximava. O vento começava a uivar entre os arranha-céus. Dobrando copas de árvores e arrastando folhas pelas ruas, os meteorologistas previam a pior tempestade dos últimos anos. Coincidentemente, desde aquela noite fatídica de 3 décadas atrás, Helena observava pela janela do hospital, sentindo a pressão atmosférica apertar seu peito frágil.
O céu escurecendo gradualmente espelhava o turbilhão em sua alma. Os segredos que guardara por tanto tempo estavam prestes a vir à tona, como uma represa cujas comportas não suportam mais a pressão da água. A senhora não deveria estar de pé, alertou a enfermeira, ajudando-a a voltar para a cama. Seus exames mostram que precisa de repouso absoluto. Que tipo de tempestade teremos esta noite? Perguntou Helena. Ignorando a recomendação. A pior em 30 anos, dizem, igual àquela grande de 1994. Lembra? Quando teve aquele acidente terrível com o herdeiro dos Almeida. Helena sentiu um calafrio. Era como se o próprio universo estivesse recriando o cenário para o confronto final. Preciso sair daqui, murmurou. Mais para si mesma que para a enfermeira. Impossível. A senhora está em observação para transplante. O DR. Mendes ficaria furioso. Mas Helena já não ouvia. Sua mente estava fixada em uma única ideia. Precisava impedir o confronto entre seus filhos. Algo lhe dizia que tudo culminaria naquela noite. Durante a tempestade, o medalhão de São Lucas em seu pescoço parecia queimar contra sua pele. Um lembrete constante de suas responsabilidades não cumpridas. No 20º andar do edifício sede das empresas Almeida, Gabriel encarava Marcelo Santos do outro lado da mesa de reuniões. A atmosfera na sala era tão carregada quanto o céu que escurecia lá fora. Quero que seja completamente honesto comigo, Marcelo, começou Gabriel, estudando cada micro-expressão do homem à sua frente. Qual é seu interesse em Helena Oliveira? Marcelo manteve-se impassível. Anos de treinamento no controle de suas emoções finalmente sendo testados ao limite. Não entendo a pergunta. Senhor, mal conheço a senhora em questão. Gabriel deslizou uma pasta pela mesa. Relatório de segurança do hospital. Você a visitou ontem? Ficou 20 minutos em seu quarto, a sós. O maxilar de Marcelo tensionou-se imperceptivelmente. Uma simples cortesia a uma funcionária doente. Curioso, respondeu Gabriel, abrindo outra pasta, porque o teste de compatibilidade que você solicitou anonimamente para doar medula óssea a ela sugere um parentesco muito próximo, de 1º grau para ser preciso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela janela, um clarão de relâmpago iluminou brevemente a sala. Seguido segundos depois pelo trovão distante, a tempestade se aproximava. Quem é você realmente, Marcelo Santos? A voz de Gabriel era baixa, quase um sussurro. Ou devo chamá-lo de Ricardo Oliveira? A máscara de Marcelo finalmente se quebrou. Um leve tremor em seu lábio, um brilho diferente nos olhos. Suficiente para confirmar as suspeitas de Gabriel. Como descobriu? Perguntou finalmente, abandonando a farsa. Contratei os melhores investigadores do país quando você começou a fazer perguntas demais sobre o acidente de 1994. Sua nova identidade é impressionante, mas não impossível de rastrear. Gabriel recostou-se na cadeira. O que não conseguia entender é seu motivo. Por que um executivo brilhante com carreira internacional se infiltraria na minha empresa sob identidade falsa? Marcelo Ricardo deixou escapar uma risada amarga. Acho que deve perguntar a Helena, sua mãe, e aparentemente a sua também. Os dois homens se encararam em choque mútuo, as palavras de Ricardo pairando no ar como uma bomba recém-detonada. Em seu quarto no hospital, Helena movimentava-se com determinação renovada. Décadas como cirurgiã lhe ensinaram a ignorar a dor física quando necessário. Vestiu-se rapidamente com as roupas que uma auxiliar de enfermagem trouxera, a pedido. Tem certeza disso, Détera, Helena? Perguntou a jovem. Preocupada, os médicos disseram que a senhora não pode sair. Alguns assuntos são mais importantes que minha própria saúde, Patrícia. Respondeu Helena, agradecida pela lealdade da moça, que a conhecera nos tempos áureos do hospital. Preciso resolver isto esta noite, ou talvez não haja outra chance. Um táxi já a aguardava na saída lateral. Longe dos olhos vigilantes da equipe médica, a tempestade começava a desabar sobre a cidade quando Helena entrou no veículo. Mansão Almeida, no Morumbi, instruiu ao motorista, ignorando as pontadas agudas no peito. E por favor, seja rápido. No luxuoso closet da Mansão Almeida, Juliana entrava em pânico. Acabara de receber uma mensagem anônima. Sabemos sobre o relógio, última chance de devolvê-lo antes que as provas sejam entregues. Quem poderia ter descoberto? Será que a camareira a vira? Ou haveria câmeras que não notara?
Rodrigo bateu à porta. Juliana, estamos atrasados para o evento beneficente. Já vou, respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Só mais 5 minutos para terminar a maquiagem. Assim que o marido se afastou, ela pegou o telefone novamente. Precisava agir rápido. Discou o número que prometera nunca usar, exceto em emergências extremas. Preciso que busque algo para mim agora mesmo, instruiu em voz baixa. Hotel Almeida Palace, 3º andar, armário de mantimentos. Deu instruções precisas sobre onde encontrar o relógio. E depois, leve-o diretamente para esta pessoa. Passou o nome e endereço de seu contato no mercado negro de antiguidades. Desligou, respirando fundo para se recompor. A noite seria longa. Mas se tudo corresse conforme planejado, em 24 horas estaria livre das dívidas. Com o álibi perfeito, precisava apenas manter a compostura durante o evento beneficente, verificou a maquiagem uma última vez, ajustou o vestido de gala e saiu para encontrar Rodrigo, sua máscara social perfeitamente no lugar. Enquanto isso, na sala de reuniões das empresas Almeida, Gabriel e Ricardo permaneciam em silêncio tenso, processando a revelação que acabara de ocorrer. Meio-irmãos, inimigos transformados em família por uma verdade oculta por décadas. Estou tentando entender. Gabriel quebrou finalmente o silêncio. Você veio até minha empresa para se vingar de mim porque achou que eu havia destruído a carreira de sua mãe, de nossa mãe. Ricardo estudou o rosto do homem à sua frente, buscando algum traço de falsidade. A família Almeida a destruiu, forçou-a a entregar você para a adoção. Depois a chantageou para que abandonasse a medicina após o acidente. Isso não lhe parece motivo suficiente. Mas eu não sabia de nada disso. Gabriel bateu na mesa, frustrado. Até ontem, acreditava ser filho biológico de Antônio e Clara Almeida. Conveniente, comentou Ricardo com sarcasmo. O herdeiro que nunca questiona a origem de sua fortuna. Antes que Gabriel pudesse responder. Seu celular tocou. Era Lucas, seu assistente. Senhor, encontramos o relógio. Estava escondido exatamente onde a camareira disse, mas alguém acabou de levá-lo. Como assim alguém levou? As câmeras de segurança registraram um homem desconhecido entrando no hotel há 15 minutos. Ele foi diretamente ao armário, pegou o relógio e saiu. Parecia saber exatamente onde procurar. Gabriel sentiu a raiva crescer. Juliana, murmurou. Voltou-se para Ricardo. Esta conversa não acabou. Encontre-me na mansão Almeida em 1 hora. É hora de colocarmos todas as cartas na mesa, incluindo sua parceria com minha nora. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Como soube? Conheço Juliana melhor do que ela imagina. Sabia que ela procuraria um aliado contra mim eventualmente. Gabriel pegou seu casaco. 1 hora, Ricardo. Ou devo chamá-lo de irmão agora? A palavra pairou estranha no ar entre eles. No táxi que cortava a cidade debaixo da tempestade que se intensificava. Helena fechou os olhos, deixando as lembranças daquela noite de 30 anos atrás inundarem sua mente. O jovem Ricardo, 20 anos, entrou cambaleando no apartamento, encharcado pela chuva e claramente embriagado. Mãe, sua voz estava embargada. Por que nunca me contou? Helena levantou-se do sofá, alarmada. Contei o quê, filho? Sobre meu irmão. Ele jogou na mesa uma pasta de documentos. Gabriel Almeida, o filho que você deu para a adoção antes de mim, o filho que você nunca mencionou. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Onde conseguiu isso? Importa. É verdade, não é? Tenho um meio-irmão, o herdeiro da família que você sempre me ensinou a desprezar. Ricardo, você precisa entender. Entender o quê? Que fui substituição para o filho que perdeu, que nunca fui suficiente. Ele saiu tropeçando para a chuva, ignorando os chamados desesperados de Helena. Horas depois, ela receberia a ligação do hospital. Um acidente terrível. Seu filho havia colidido com outro carro. O motorista, Gabriel Almeida. A ironia cruel do destino levou seus 2 filhos a se encontrarem da pior maneira possível. E quando Helena, em plantão no hospital, viu Gabriel ser trazido à beira da morte, tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. Com mãos habilidosas, salvou a vida do filho que fora forçada a entregar, e para proteger o outro filho, que fugira em pânico da cena do acidente, sacrificou tudo. Sua carreira, sua reputação,
até mesmo sua relação com Ricardo, forçando-o a deixar o país. O táxi freou bruscamente, trazendo Helena de volta ao presente. A mansão Almeida erguia-se à sua frente, imponente e sombria contra o céu tempestuoso. Luzes acesas indicavam que já havia pessoas lá dentro. "Espere por mim, por favor", pediu ao motorista, entregando-lhe uma nota de R$100. "Não sei quanto tempo vou demorar." Caminhando com dificuldade até a entrada da mansão, Helena sentiu o peso de cada um de seus 75 anos. A dor no peito intensificava-se, mas ela a ignorou. Havia chegado longe demais para desistir agora. O segurança reconheceu-a imediatamente. A faxineira que o patrão levara pessoalmente ao hospital. "Senhora Oliveira, o senhor Gabriel sabe que a senhora está aqui." "Ele me espera", mentiu Helena com a autoridade que apenas décadas como cirurgiã-chefe poderiam conferir. "É urgente." O céu se abriu em água, enquanto Helena entrava na mansão onde seu primogênito crescera. Sem jamais conhecer sua verdadeira origem, a tempestade finalmente chegara. Literalmente e metaforicamente, a mansão Almeida, com seus imponentes pilares e arquitetura clássica, parecia ainda mais intimidante sob a luz azulada dos relâmpagos constantes. No amplo escritório do primeiro andar, Gabriel Almeida permanecia em pé junto à janela, observando a tempestade que castigava São Paulo. Suas mãos seguravam firmemente o medalhão de São Lucas, como se o pequeno objeto pudesse oferecer respostas para o turbilhão de revelações das últimas 48 horas. O som da porta se abrindo fez com que se virasse. Ricardo entrou, ainda vestido com o terno executivo impecável de Marcelo Santos, mas sua postura já não carregava a mesma fachada. Havia algo diferente nele agora. Talvez o peso de sua verdadeira identidade finalmente exposta. "Estou aqui", anunciou Ricardo, mantendo-se a uma distância cautelosa. Como pediu. Antes que Gabriel pudesse responder, outra figura entrou no escritório. Juliana, ainda em seu vestido de gala, o rosto pálido contrastando com a maquiagem perfeita. Seus olhos arregalaram-se ao ver Ricardo ali. "O que está acontecendo?" perguntou ela, tentando manter a compostura. "Pensei que estivéssemos no evento beneficente." "Mudança de planos", respondeu Gabriel friamente. "Achei que seria mais produtivo ter uma pequena reunião familiar." Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, como se sublinhasse a tensão crescente na sala. "Onde está o relógio, Juliana?" A pergunta direta de Gabriel a pegou de surpresa. "Eu não sei do que está falando." Sua voz traía o nervosismo que tentava esconder. "Uma camareira a viu plantando o Patek Philippe no armário de Helena Oliveira", continuou Gabriel, aproximando-se dela lentamente. "E há menos de 1 hora, um homem contratado por você o retirou de lá. Para onde foi meu relógio?" "Juliana." Ela recuou instintivamente, seu olhar saltando de Gabriel para Ricardo, buscando algum apoio. "Você está sendo ridículo. Por que eu roubaria seu relógio?" "Para pagar dívidas de jogo", interveio Ricardo, surpreendendo-a. 500 mil a Raul Mendonça, pelo que descobri, sem contar os outros empréstimos que fez da empresa nos últimos anos. Você está do lado dele agora. Juliana sibilou para Ricardo. Traída, depois de tudo que planejamos. Gabriel sorriu sem humor. Então vocês tinham mesmo um plano conjunto. Interessante. Não exatamente, corrigiu Ricardo, mantendo alguma distância de ambos. Digamos que tínhamos interesses temporariamente alinhados. A porta do escritório abriu-se novamente, dessa vez revelando Rodrigo Almeida, filho adotivo de Gabriel e marido de Juliana. Seu olhar confuso percorreu o ambiente, detendo-se na esposa. O que está acontecendo aqui? O motorista disse que você cancelou nossa ida ao evento. Seus olhos estreitaram-se. E o que ele está fazendo aqui? Apontou para Ricardo. Seu pai está tendo um colapso nervoso, respondeu Juliana rapidamente, movendo-se para o lado do marido. Está me acusando de roubar um relógio, pode acreditar. Rodrigo estudou o rosto do pai adotivo, depois o de Juliana, anos de suspeitas se cristalizando em certeza. Na verdade, posso acreditar sim, respondeu ele, afastando-se ligeiramente da esposa. O que não entendo é por quê. Voltou-se para Ricardo. E qual é o seu papel nisso tudo, Marcelo? Ou devo usar seu verdadeiro nome? Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo tamborilar intenso da chuva nas janelas. Meu nome é Ricardo Oliveira, admitiu finalmente.
endireitando os ombros. Vim para destruir seu pai e o Império Almeida, um império construído sobre mentiras e à custa do sofrimento da minha mãe. Helena, murmurou Rodrigo, as peças finalmente se encaixando. A faxineira no hospital. Gabriel assentiu gravemente. Helena Oliveira, a mulher que me deu à luz e foi forçada a me entregar para a adoção pela família Almeida. A mulher que posteriormente teve outro filho, Ricardo, e cuja carreira foi destruída por circunstâncias que estamos apenas começando a compreender. Juliana viu sua oportunidade. Com todos absortos nessa revelação bombástica, começou a recuar discretamente em direção à porta. Não tão rápido. A voz de Ricardo a deteve. Você ainda não nos contou onde está o relógio e o que fez com os documentos que roubou dos arquivos da empresa. Que documentos? Gabriel voltou sua atenção para a nora. Nada importante. Tentou desconversar Juliana. Apenas algumas informações sobre negócios antigos da família, pensei que pudessem ajudar Rick. Marcelo a entender melhor a estrutura da empresa. Ela está mentindo, declarou Rodrigo, para surpresa de todos. De seu bolso interno, retirou algumas folhas dobradas. Encontrei isso no cofre do nosso closet. Juliana não sabe que conheço a combinação. Gabriel pegou os documentos, seus olhos arregalando-se enquanto lia. Estes são registros do fundo secreto que meu pai, que Antônio mantinha. Detalhes de pagamentos a médicos, advogados, policiais. Seu olhar ergueu-se incrédulo. Subornos para abafar o acidente de 1994. Para proteger o motorista desconhecido. Ricardo sentiu seu mundo girar. Você está dizendo que a família Almeida sabia que eu causei o acidente e encobriu tudo. Por que para me incriminar depois? Não para incriminá-lo. Uma nova voz surgiu da porta. Para protegê-lo. Todos se viraram. Helena Oliveira estava parada na entrada do escritório, encharcada pela chuva, o rosto pálido, mas determinado. Apoiava-se com dificuldade no batente da porta, claramente exausta pela jornada. Mãe, Ricardo moveu-se instintivamente em sua direção, amparando-a. Helena. Gabriel pronunciou o nome quase como uma prece, também se aproximando para ajudá-la. Por um breve momento, Helena encontrou-se entre seus dois filhos, apoiada por ambos. A imagem que sonhara por 30 anos finalmente materializada nas circunstâncias mais improváveis. Vocês precisam saber toda a verdade, disse ela, sua voz fraca, mas firme. Esta noite, antes que seja tarde demais. Rodrigo rapidamente trouxe uma poltrona para Helena, enquanto Juliana aproveitava a comoção para tentar novamente escapar pela porta. Desta vez, porém, encontrou Lucas, o assistente de Gabriel, bloqueando sua saída. Sinto muito, senhora Almeida. O relógio foi recuperado e seu contato no mercado negro está agora conversando com a polícia. Ele exibiu o Patek Philippe em uma pequena caixa de evidências. Juliana empalideceu. Toda a pretensão finalmente abandonada, deixou-se cair em uma cadeira. Derrotada, Helena olhou para os rostos ao seu redor. Seus dois filhos, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos. Rodrigo, o rapaz que Gabriel adotara como se tentasse preencher um vazio inexplicável, e Juliana, uma mulher consumida por suas próprias ambições destrutivas. Tudo começou há 55 anos. Helena começou, sua voz ganhando força conforme a história fluía. Quando uma jovem estudante de medicina de origem humilde se apaixonou pelo filho de uma das famílias mais poderosas de São Paulo, à medida que falava, relatando seu romance proibido com Eduardo Almeida, o nascimento de Gabriel, a adoção forçada pelo próprio irmão de Eduardo, Antônio, as lágrimas escorriam silenciosamente pelas faces dos dois irmãos. Eu nunca deixei de te procurar, Gabriel, continuou ela, mesmo depois que conheci o pai de Ricardo, mesmo depois que construí uma nova vida. Eduardo me ajudava secretamente, me dava notícias suas, até que ele morreu, completou Gabriel, lembrando-se do tio que sempre fora mais afetuoso que seu próprio pai. Sim, e então, Ricardo descobriu a verdade da pior maneira possível. Helena olhou para o filho mais novo, culpa e dor evidentes em seu olhar cansado. Ricardo assentiu lentamente. Encontrei documentos sobre Gabriel, fiquei transtornado. Bebi demais, peguei o carro e causou o acidente que quase matou seu próprio irmão. Helena completou.
Quando Gabriel deu entrada no hospital, eu estava de plantão. Reconheci-o imediatamente. Foi você, murmurou Gabriel, a memória finalmente cristalina. Você me operou, cortou-se durante a cirurgia, mas continuou mesmo assim. Ele apontou para a cicatriz em forma de meia-lua na mão dela. Não podia perder você 2 vezes, respondeu Helena simplesmente. Mas quando descobri que o responsável pelo acidente era Ricardo, enfrentei o dilema mais terrível de minha vida. Um lampejo de compreensão surgiu nos olhos de Ricardo. Por isso me mandou embora. Não foi para me proteger da polícia. Foi para me afastar de Gabriel. Helena assentiu, lágrimas escorrendo livremente. Antônio Almeida descobriu tudo. Ameaçou expor você, Ricardo. A menos que eu desaparecesse completamente da vida de Gabriel. Abandonei minha carreira. Aceitei o anonimato. E anunciou que eu havia morrido no exterior, completou Ricardo amargamente, enquanto me forçava a assumir uma nova identidade. Para proteger vocês 2, a voz de Helena elevou-se, quebrada pela emoção. Vocês são meus filhos, faria qualquer coisa para salvá-los. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o som da tempestade lá fora preenchendo o vazio da sala. Por 30 anos carreguei o ódio pela família que destruiu nossa vida, disse Ricardo finalmente. Planejei minha vingança em cada detalhe. E eu, respondeu Gabriel, vivi com um vazio inexplicável, mesmo cercado de privilégios, sempre sentindo que algo fundamental estava faltando. Helena tentou se levantar, mas uma onda de dor a fez dobrar-se sobre si mesma, soltando um gemido agudo. Mãe! Exclamaram ambos em uníssono, correndo para ampará-la, enquanto Gabriel chamava uma ambulância. Ricardo segurava a mão de Helena, sentindo seu pulso alarmantemente fraco. Não vá, mãe! Sussurrou ele. Acabamos de nos encontrar. Os olhos de Helena encontraram os seus, depois os de Gabriel, que retornara para seu lado. Meus meninos, murmurou ela, juntos finalmente. E então, seus olhos se fecharam, seu corpo relaxou, e os monitores do celular de Gabriel que mostravam sua localização para a ambulância emitiram o mais temido dos sons, o alerta de quem está perdendo os batimentos cardíacos. O tempo pareceu congelar na mansão Almeida. A chuva que castigava as janelas, os trovões que sacudiam as paredes. Tudo emudeceu diante do colapso de Helena. Gabriel, agindo por instinto, iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, enquanto Ricardo segurava a mão da mãe, seu rosto normalmente impassível agora contorcido pela angústia. Vamos, mãe, murmurava Gabriel entre as compressões rítmicas no peito frágil de Helena. Não agora, não assim. Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. A ambulância chegou com sirenes estridentes. Paramédicos invadiram a mansão com equipamentos e eficiência clínica. Helena foi rapidamente estabilizada e transferida para o Hospital São Francisco, o mesmo onde ela realizara milagres cirúrgicos por décadas. Na sala de espera do centro cardíaco, Gabriel e Ricardo permaneciam em silêncio tenso, ambos encharcados pela chuva, exaustos física e emocionalmente. Ocasionalmente seus olhares se cruzavam. 2 estranhos conectados pelo sangue e pelo amor à mesma mulher, família de Helena Oliveira. Um médico de meia-idade aproximou-se, seu rosto grave revelando a seriedade da situação antes mesmo que falasse. Sim, responderam em uníssono, levantando-se. Conseguimos estabilizá-la temporariamente, mas a situação é extremamente crítica. O coração dela está falhando rapidamente e precisamos de uma intervenção imediata. O médico consultou a prancheta em suas mãos. Pelos testes preliminares, ambos são compatíveis para a doação de medula óssea, o que é excepcionalmente raro e, francamente, nossa melhor esperança neste momento. Faremos o que for necessário, afirmou Gabriel sem hesitação. Ricardo assentiu em concordância silenciosa. Vocês entendem os riscos do procedimento, continuou o médico, especialmente para doadores da idade de vocês. Há desconforto significativo, possíveis complicações. Doutor? Interrompeu Ricardo com firmeza. Aquela mulher sacrificou tudo por nós. Não há risco que não enfrentaríamos por ela. Um leve sorriso de compreensão surgiu no rosto cansado do médico. Vou preparar tudo então. O tempo é crucial.
quando ficaram sozinhos novamente. Um silêncio diferente se estabeleceu entre os irmãos, não mais de desconfiança, mas de aceitação relutante de sua realidade compartilhada. Por que voltou? Perguntou Gabriel finalmente. Depois de todo esse tempo, por que arriscar tudo para se infiltrar na empresa? Ricardo contemplou a pergunta por um momento, seu olhar perdido nas luzes do corredor hospitalar. Encontrei documentos, respondeu finalmente, sobre o acidente. Sugeriam que não foi coincidência, mas algo planejado pela família Almeida para me afastar dela, de vocês. E acreditou nisso. Passei 30 anos acreditando que vocês haviam destruído a vida dela. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Que você era o vilão da história. Gabriel balançou a cabeça lentamente. Enquanto isso, eu cresci sentindo que faltava algo essencial na minha vida, sem jamais entender o quê. O curioso é que parte de mim sempre suspeitou, continuou Ricardo. Os Almeida abafando o caso, Helena me mandando para longe. Nunca fez sentido completo, mas o ressentimento era mais fácil de carregar que as dúvidas. A conversa foi interrompida quando enfermeiras vieram buscá-los para o procedimento de coleta de medula, em salas separadas, mas conectados pelo mesmo propósito. Os irmãos ofereceram literal e metaforicamente parte de si mesmos para salvar a mulher que os unira através do sangue e os separara através do sacrifício. Horas depois, ambos aguardavam em cadeiras adjacentes, debilitados pelo procedimento, enquanto sua medula era processada e preparada para o transplante. Sabe, quando eu tinha uns 12 anos, começou Gabriel inesperadamente. Antônio, o homem que acreditei ser meu pai, me levou à sua sala e mostrou o relógio Patek Philippe pela primeira vez. Disse que era tradição passá-lo ao primogênito quando completasse 40 anos. Fez uma pausa, perdido na memória, mas então acrescentou algo estranho. Se você provar ser digno do nome Almeida. Nunca entendi o que ele quis dizer. Até agora. Ricardo assentiu lentamente. Ele sempre soube que você não era filho dele. E me desprezava por isso, completou Gabriel. Por ser filho de seu irmão com uma mulher que ele considerava inferior, a mesma mulher que, ironicamente, salvaria minha vida anos depois. Ela nunca falou muito sobre você enquanto eu crescia, confessou Ricardo. Agora entendo que era uma ferida muito profunda, mas havia momentos, datas específicas em que ela ficava especialmente melancólica. Seu aniversário, imagino. Um silêncio contemplativo se estabeleceu, quebrado apenas pelo som distante de uma tempestade que finalmente começava a amainar. Senhores, uma enfermeira aproximou-se. O procedimento começou, agora é esperar, e... Ela hesitou. Rezar, se vocês acreditam nisso, quando ela se afastou. Ricardo notou Gabriel tocando instintivamente o medalhão de São Lucas em seu pescoço. Ela me deu um igual, comentou Ricardo. Nunca entendi o significado, só sabia que era importante para ela. Gabriel retirou o medalhão e o contemplou. Tenho isso desde que me lembro. Antônio disse que já estava comigo quando... Bem, quando fui adotado, virou-o nas mãos, sentindo as inscrições familiares. Nunca consegui abri-lo completamente, embora sempre suspeitasse que havia algo mais além da imagem do santo. Ricardo estendeu a mão. Posso? Examinando o medalhão com cuidado, ele manipulou um pequeno mecanismo oculto na lateral. Minha mãe me ensinou isso no meu, veja. Com um leve clique, o medalhão abriu-se completamente, revelando uma inscrição interna que Gabriel nunca tinha visto. A verdade te libertará, meu filho. Enquanto Gabriel absorvia o impacto daquelas palavras, Ricardo retirou algo do bolso de sua camisa. Um papel dobrado e ligeiramente amassado. Encontrei isso na bolsa dela, explicou, entregando a Gabriel. Acho que você deveria ver. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Uma Helena jovem e radiante, visivelmente grávida, ao lado de um homem que Gabriel reconheceu imediatamente como Eduardo Almeida, seu verdadeiro pai biológico. No verso, uma data que correspondia exatamente a 9 meses antes de seu nascimento. Eles se amavam, murmurou Gabriel, tocando a imagem suavemente. E foram separados por convenções sociais, dinheiro, poder. Ricardo suspirou. As mesmas forças que moldaram nossas vidas sem que soubéssemos. Um médico aproximou-se rapidamente. Interrompendo o momento,
Seu rosto revelava urgência. Precisamos de ambos agora. Houve uma complicação inesperada no transplante. O corpo dela está rejeitando o procedimento padrão. Sem hesitação, os irmãos seguiram o médico até uma sala de consulta, onde uma equipe de especialistas os aguardava. A única opção viável agora é um procedimento experimental, explicou o chefe da equipe. Combinando células-tronco de ambos os doadores simultaneamente é arriscado. Nunca foi tentado em pacientes desta idade, mas ele hesitou. É nossa única chance. Quais são os riscos para ela? Perguntou Gabriel. Para a paciente, mínimos, considerando sua condição atual, ela não sobreviverá sem esta intervenção. E para nós? Questionou Ricardo. O médico trocou olhares com seus colegas. Precisaremos de uma quantidade significativamente maior de células-tronco. O procedimento é mais invasivo, a recuperação mais difícil, e há riscos de complicações que... Façam, interrompeu Gabriel com firmeza. Concordo, acrescentou Ricardo sem hesitação. Os médicos pareceram simultaneamente surpresos e aliviados. Começaremos imediatamente então, enquanto eram preparados para o segundo procedimento do dia, mais intenso que o primeiro. Gabriel e Ricardo compartilharam um olhar de entendimento mútuo, pela primeira vez, não como rivais ou estranhos, mas como irmãos unidos por um propósito comum: salvar a mulher que dera a vida a ambos, a seu próprio modo. Em seu leito hospitalar, Helena flutuava entre consciência e inconsciência, no limiar entre mundos. Imagens do passado desfilavam como um filme acelerado, o jovem Eduardo prometendo fugir com ela, o momento devastador em que lhe arrancaram o bebê dos braços. Anos depois, a alegria de segurar Ricardo recém-nascido, a noite fatídica do acidente, a cirurgia desesperada para salvar Gabriel, a dolorosa decisão de afastar Ricardo para proteger ambos os filhos. Em meio ao turbilhão de memórias, uma clareza súbita a invadiu. Seus filhos estavam juntos agora, a verdade, finalmente revelada. Talvez sua missão estivesse completa afinal. Talvez pudesse finalmente descansar. Ela está voltando. A voz de uma enfermeira cortou a névoa. Sinais vitais estabilizando. Helena abriu os olhos lentamente. A luz do quarto hospitalar, inicialmente ofuscante, quando sua visão clareou, viu o cenário mais improvável e mais desejado de sua vida. Gabriel e Ricardo, cada um de um lado de sua cama, ambos visivelmente exaustos. Mas ali, juntos, meus meninos, sussurrou. Sua voz apenas um sopro. Vocês estão aqui. Ambos seguraram suas mãos simultaneamente, formando um círculo completo pela primeira vez. Estamos aqui, mãe, respondeu Gabriel. A palavra mãe, ainda estranha em seus lábios, mas carregada de uma verdade que ele sempre soubera em algum nível. E não vamos a lugar nenhum, completou Ricardo, o ressentimento de décadas finalmente se dissipando como a tempestade lá fora. Helena sorriu fracamente. Tantos anos perdidos, tantos segredos, sua voz falhou. Descanse agora, orientou Gabriel suavemente. Teremos tempo, todo o tempo do mundo para recuperar o que perdemos. Enquanto Helena voltava a adormecer, desta vez em um sono reparador e não mais à beira da morte, seus filhos permaneceram ao seu lado, ambos silenciosamente processando a transformação radical em suas vidas. No corredor do hospital, Rodrigo observava a cena pela porta entreaberta, seu próprio mundo também transformado pelas revelações da noite. Ao seu lado, um oficial de polícia aguardava pacientemente para formalizar a denúncia contra Juliana, que agora estava detida por furto, fraude e outras acusações que provavelmente surgiriam com uma investigação mais profunda. Seu pai, quer dizer, Gabriel, começou o oficial hesitante, precisará prestar depoimento eventualmente. Ele fará isso, garantiu Rodrigo. Mas não hoje. Hoje ele encontrou sua verdadeira família, com um sorriso melancólico, acrescentou. De certa forma, todos nós encontramos. A tempestade finalmente cessara completamente, e os primeiros raios de sol começavam a penetrar pelas janelas do hospital. Um novo dia nascia para a família que o destino separara e que, ironicamente, uma cicatriz em forma de meia-lua ajudara a reunir. Um ano se passou desde a tempestade que mudou para sempre o destino da família Almeida Oliveira.
O outono cobria São Paulo com uma suave paleta de cores douradas, e uma brisa agradável soprava pelos jardins do Hospital São Francisco, onde dezenas de pessoas reuniam-se para a cerimônia de inauguração. É com imensa honra que declaramos oficialmente aberta a ala cardíaca Helena Oliveira, anunciou o diretor do hospital, sua voz amplificada pelos alto-falantes distribuídos pelo espaço elegantemente decorado. Aplausos entusiasmados receberam Helena, que se aproximou do pódio com passos firmes. Surpreendentes para uma mulher de 76 anos, que estivera à beira da morte apenas 12 meses antes, seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, e ela vestia, não um uniforme de faxineira, nem roupas simples, mas um jaleco branco sobre roupas elegantes, um símbolo de sua volta às origens, não mais como cirurgiã ativa, mas como consultora especial do programa de residência. Quando minhas mãos seguraram um bisturi pela primeira vez, há mais de 50 anos, começou Helena, sua voz clara e emocionada. Prometi que usaria meu conhecimento para curar não apenas corpos, mas também almas. O destino me levou por caminhos que jamais imaginei percorrer. Dos píncaros da medicina aos corredores que limpei com o mesmo cuidado que um dia dediquei às artérias de meus pacientes. Na primeira fileira, Gabriel e Ricardo observavam sua mãe com admiração idêntica em seus olhares, tão diferentes em personalidade e trajetória. Os irmãos haviam descoberto, ao longo daquele ano, semelhanças surpreendentes, a mesma risada contida, o mesmo franzir de sobrancelhas quando concentrados, a mesma determinação inabalável que herdaram de Helena. Esta ala, continuou ela, não celebra apenas avanços médicos ou tecnológicos, mas a possibilidade de recomeços, de cicatrizes que, em vez de nos limitar, nos tornam mais fortes. Com um gesto delicado, Helena ergueu sua mão direita, exibindo com orgulho a cicatriz em forma de meia-lua que antes escondera por tanto tempo. Algumas marcas são visíveis na pele, outras permanecem ocultas na alma, mas todas contam histórias de superação. O ano transcorrido havia sido de profundas transformações para todos. A primeira e mais urgente fora a recuperação de Helena, cujo tratamento revolucionário com células-tronco de ambos os filhos não apenas salvara sua vida, mas proporcionara uma melhora que surpreendera a equipe médica. Um caso para os livros de medicina, comentavam os especialistas. Gabriel, confrontado com a verdade sobre suas origens, embarcara numa jornada de redescoberta pessoal. O império hoteleiro Almeida, antes focado exclusivamente no lucro, passou por uma reformulação ética completa. Programas sociais que jamais teriam lugar na antiga administração agora eram prioridade, especialmente aqueles voltados para mães solo e estudantes de medicina de origem humilde. Um tributo silencioso à jovem Helena, que Eduardo Almeida amara e abandonara. Ricardo, por sua vez, encerrara seu capítulo como Marcelo Santos, recuperando seu verdadeiro nome e identidade. Foi além da simples reconciliação com o passado. Inspirado pela história de sua mãe, deixou o mundo corporativo e, aos 50 anos, retornou à universidade para estudar medicina. Um sonho de juventude que abandonara pelo caminho da vingança. Este centro de excelência não apenas tratará pacientes cardíacos, explicou Helena, aproximando-se do final de seu discurso, mas também formará a próxima geração de médicos comprometidos com valores humanos acima de tudo, porque a medicina não é apenas sobre conhecimento técnico, é sobre compaixão, perseverança e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo o que temos. Rodrigo Almeida, sentado ao lado de Gabriel, assentiu silenciosamente, após o escândalo envolvendo Juliana, que agora cumpria pena por seus crimes. Ele assumira um papel mais ativo na administração do hotel, trabalhando lado a lado com Gabriel, não como filho adotivo, mas como parceiro. A revelação de que Gabriel não era filho biológico de Antônio, ironicamente, os aproximara ainda mais. E agora, anunciou Helena com um sorriso radiante, tenho o prazer de apresentar o coordenador do novo programa de bolsas para jovens de comunidades carentes que sonham com a carreira médica. Uma iniciativa que oferecerá não apenas educação, mas mentoria e oportunidades reais de crescimento. Ricardo levantou-se. Dirigindo-se ao palco com a mesma elegância discreta de sua mãe, ao passar o microfone para ele, Helena segurou brevemente sua mão, um gesto de orgulho que transcendia palavras.
Quando criança, começou Ricardo. Observava minha mãe salvar vidas e sonhava seguir seus passos. O destino nos levou por caminhos diferentes. Mas hoje, ele fez uma pausa emocionado. Hoje retomo essa jornada, não apenas para mim, mas para dezenas de jovens que, como eu um dia, sonham em fazer diferença através da medicina. Enquanto Ricardo explicava os detalhes do programa de bolsas, Gabriel observava a transformação notável do irmão. O homem amargurado que planejara sua ruína, agora irradiava um propósito maior, uma paz que vinha não do esquecimento do passado, mas de sua aceitação e transcendência. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam para o coquetel, a família reuniu-se brevemente num momento íntimo. Há algo que quero mostrar a vocês, disse Gabriel, guiando-os até o saguão principal do hospital. Ali, em destaque numa redoma de vidro elegante, repousava o relógio Patek Philippe, restaurado à sua glória original. Uma placa discreta explicava: símbolo da família Almeida Oliveira, não apenas marcando horas, mas momentos de verdade e reconciliação. Pensei em mantê-lo na família, explicou Gabriel. Mas percebi que sua história pertence a todos que passarem por aqui. Um lembrete de que nunca é tarde demais para recomeçar. Helena enlaçou os braços de seus filhos, uma de cada lado. Eduardo ficaria orgulhoso, disse suavemente. De ambos. Vamos, sugeriu Ricardo após um momento contemplativo. Ainda temos uma parada importante antes do jantar. 30 minutos depois, os três encontravam-se lado a lado diante do túmulo simples, mas elegante de Eduardo Almeida. Gabriel depositou um pequeno arranjo de flores, enquanto Helena ajustava silenciosamente o medalhão em seu próprio pescoço. Gêmeo dos que seus filhos agora usavam abertamente. Nunca imaginei que estaríamos aqui assim, confessou Gabriel. Por tanto tempo, pensei que Antônio fosse meu pai, mesmo sem entender por que ele sempre me mantinha à distância. Eduardo era o único que sabia toda a verdade, explicou Helena. Ele me procurou em segredo anos depois. Prometeu que um dia contaria tudo a você. Mas então, o acidente de carro, completou Ricardo sombriamente. Sempre achei estranho, tão conveniente. Logo quando ele começava a questionar as decisões do irmão, um silêncio significativo pairou entre eles. Algumas perguntas talvez nunca tivessem respostas completas. Algumas feridas permaneceriam apenas parcialmente cicatrizadas. Mas o mais importante já havia sido conquistado. A verdade. A reconciliação. A família reunida. De volta ao hospital. Esperava-os uma pequena celebração privada, com a equipe médica que acompanhara a recuperação milagrosa de Helena. Entre os presentes estava a enfermeira Conceição, agora aposentada, que inadvertidamente desencadeara tantas revelações com seu comentário casual sobre os 2 meninos de Helena. Quem diria, comentou a enfermeira idosa, observando os irmãos lado a lado, que aquela cicatriz em sua mão acabaria unindo vocês novamente. Helena sorriu, acariciando a marca em forma de meia-lua. As cicatrizes são curiosas, não é? Marcam momentos de dor, mas também de cura. Mais tarde naquela noite, após as comemorações, Helena caminhava pelos corredores silenciosos da nova ala cardíaca. Os painéis de vidro refletiam sua imagem. Não mais a faxineira anônima, não mais a cirurgiã brilhante do passado, mas uma mulher completa, reconciliada com todas as versões de si mesma que o destino lhe impusera. Ao virar um corredor, encontrou Ricardo sentado sozinho numa sala de espera vazia, aparentemente absorto em pensamentos. Não consegue dormir? Perguntou ela suavemente. Ele sorriu, erguendo o olhar. Apenas processando. 1 ano atrás eu estava consumido pelo desejo de vingança. Agora estou prestes a começar o 1º semestre de medicina. Helena sentou-se ao seu lado. Nunca é tarde para encontrar seu verdadeiro caminho. Ricardo estendeu a mão, mostrando algo que a surpreendeu. Uma pequena cicatriz recente na lateral de sua palma direita, curiosamente similar à dela. Durante o transplante, explicou ele. O médico disse que foi um acidente incomum com a agulha, mas prefiro pensar que é mais um elo entre nós. Lágrimas silenciosas brilharam nos olhos de Helena. Uma marca passada de mãe para filho. Não através do sangue ou dos genes,
mas através da escolha, do sacrifício, do amor, na manhã seguinte, a primeira turma de bolsistas do programa Almeida Oliveira chegaria para conhecer as instalações e seus mentores. Entre eles estavam jovens de comunidades periféricas, filhos de faxineiras, enfermeiras e trabalhadores, todos com o mesmo sonho que a jovem Helena cultivara meio século antes. Gabriel, observando os preparativos finais da cerimônia de boas-vindas, tocou instintivamente o medalhão de São Lucas, agora completamente aberto, a inscrição visível para todos. A verdade te libertará, meu filho. A verdade os libertara, de fato, não como esperavam, não pelo caminho que teriam escolhido, mas de uma forma mais profunda e permanente do que qualquer um deles poderia imaginar. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, seus raios dourados iluminavam a fachada do hospital. São Francisco, onde 3 gerações de cura convergiam numa única promessa de futuro. A cicatriz em forma de meia-lua nas mãos de Helena, o medalhão de São Lucas no peito de Gabriel e o novo caminho de Ricardo na medicina. Diferentes manifestações da mesma herança de amor, sacrifício e, finalmente, redenção.